A gente cresce com essa imagem quase que universal, né? Aquela imagem que cruza fronteiras, que é o jaleco branco. Uhum, com certeza. É um símbolo imediato de segurança. Exato, é uma promessa silenciosa, sabe? Quando alguém entra numa sala de hospital com aquele tecido branco impecável, a nossa expectativa instintiva é de proteção. A gente pensa, bom, essa pessoa abdicou de muitas coisas, estudou anos a fio, fez um juramento solene de não causar dano. E dedicou a vida a salvar outras vidas. Isso, mas, bom, vamos desvendar isso. A nossa investigação de hoje mergulha fundo num dos paradoxos mais aterrorizantes da história moderna. O exato momento em que esse símbolo foi corrompido. Quando o jaleco deixou de ser um escudo. Exatamente. Momentos em que ele se transformou, de uma maneira muito literal e muito burocrática, numa farda de carrasco. A nossa pilha de fontes hoje é densa e, para ser bem sincera, revira o estômago. É um material bem pesado. Muito. Nós estamos cruzando monografias acadêmicas sobre Auschwitz, registros históricos do programa Action T4, papéis desclassificados do Laboratório de Venenos da KGB e até relatos sobre lendas urbanas da internet que nasceram disso tudo. A nossa missão aqui não é só revisitar a crueldade, mas entender a burocratização da morte. Como profissionais com diplomas brilhantes justificaram o injustificável. Se conectarmos isso ao quadro geral da história, tanto na Alemanha nazista quanto na União Soviética, a gente percebe que o extermínio sistemático exigia uma validação que só a ciência, ou a pseudociência, poderia dar. Aham. A crueldade, ela meio que perdeu a paixão. Deixou de ser um soldado com raiva no campo de batalha e se tornou uma ferramenta administrativa. A medicina foi cooptada para transformar o assassinato num simples procedimento de saúde pública. E é aí que entra o primeiro grande choque dessas fontes. Porque a narrativa comum costuma colocar o início de todo esse horror nazista lá direto nos campos de concentração. Sim, é o que a maioria pensa. Mas a engrenagem começou a girar bem antes, de uma forma quase invisível, num programa chamado Action T4. Um nome terrivelmente banal, aliás, que vem só do endereço da sede deles, um casarão na Tiergartenstrasse, número 4, lá em Berlim. E os números desse programa são assustadores. Demais. Os documentos falam num assassinato de mais de 70 mil pessoas, com estimativas de que o número real de adultos e crianças pode ter chegado a mais de 275 mil mortes. E olha, não eram inimigos de guerra, eram cidadãos alemães com deficiências físicas e mentais. Que foram mortos sob a liderança de figuras como o Philip Bohler e o médico Karl Brandt. Isso, usando monóxido de carbono, injeções letais. Tudo ali embalado no eufemismo doentio de eutanásia, para o que eles chamavam de vidas indignas de serem vividas. É bizarro e eu tento visualizar isso como uma espécie de controle de qualidade corrompido de uma fábrica, sabe? Seres humanos tratados como peças defeituosas. É uma ótima analogia. O que torna o Action T4 um ponto de inflexão na medicina é justamente essa arquitetura burocrática que você mencionou. Os médicos nem viam as vítimas no momento da decisão. Sério? Como funcionava então? Eles recebiam formulários pelo correio, baseados tipo em 2 ou 3 linhas de descrição do paciente. Eles pegavam um lápis vermelho ou um lápis azul e faziam uma marcação na ficha. Caramba! O lápis vermelho significava a morte, o azul, a sobrevivência. E os métodos para enganar as famílias eram muito elaborados para não gerar pânico. Para manter tudo silencioso. Exato, os pais recebiam cartas oficiais dizendo que os filhos seriam transferidos para clínicas especiais para receberem tratamentos mais avançados. Aí, algumas semanas depois, chegava uma certidão de óbito perfeitamente falsificada, listando coisas naturais como pneumonia ou apendicite. Sabe, a conta não fecha na minha cabeça. Como é que um médico, alguém que fez o juramento de não causar dano, consegue racionalizar isso? Senta na mesa, carimba com lápis vermelho, que uma criança de 5 anos tem que morrer, e depois vai jantar com a família. Havia resistência a isso ou foi todo mundo sofrendo uma lavagem cerebral coletiva? Então, essa dissonância cognitiva tem uma raiz clara. A racionalização vinha de uma teoria muito famosa na época chamada de higiene racial. Era uma forma totalmente distorcida de darwinismo social. Onde o indivíduo deixa de importar. Perfeito.
O paciente não era mais o indivíduo, era o corpo da nação. Eles acreditavam genuinamente que estavam praticando uma medicina preventiva macro, extirpando células doentes para salvar o Estado. Mas respondendo à sua pergunta sobre resistência, ela existiu sim. Ah, menos mal. Quem se opôs? Figuras religiosas importantes. O bispo Theophil Wurm e o teólogo Friedrich von Bodelschwein protestaram abertamente contra o T4. Eles perceberam os padrões das certidões de óbito falsas e denunciaram isso. O que prova que a cegueira não era absoluta. Exatamente. Se algumas pessoas viram o horror e denunciaram, isso mostra que os médicos que participaram estavam fazendo uma escolha consciente. A moralidade não tinha desaparecido do país inteiro. Nossa, e pensar que toda essa frieza técnica foi só um ensaio geral, né? Porque a infraestrutura, a metodologia de falsificar papéis e matar com gás preparou o terreno para os campos de concentração. Sim, preparou o terreno psicológico e metodológico. Quando a guerra avançou, isso foi levado lá, para Auschwitz. E lá, o médico virou uma figura quase divina. Eram eles que ficavam nas rampas esperando os trens chegarem. E com um aceno de mão, decidiam quem trabalhava até morrer ou quem ia direto para as câmaras de gás. E aí, quando essa barreira ética foi completamente destruída, a experimentação humana entrou em cena com força total. E os documentos que temos aqui dividem esses experimentos em 3 grandes categorias. A primeira era totalmente voltada para a sobrevivência militar. Aquela coisa de testar limites do corpo humano para ajudar as tropas. Isso. A Força Aérea precisava saber quanto tempo um piloto abatido conseguiria sobreviver na água gelada do Mar do Norte. Então, os médicos jogavam prisioneiros perfeitamente saudáveis em tanques de água com gelo, baixando a temperatura corporal até níveis fatais. Meu Deus! Só para cronometrar a morte ou testar métodos brutais de reaquecimento. E teve também aquele teste onde forçavam prisioneiros a ingerirem exclusivamente água do mar. Causava uma desidratação tão extrema que as testemunhas relatam vítimas lambendo o chão recém-lavado do campo para tentar conseguir uma gota de água doce. É de revirar o estômago. E a segunda categoria, pelos nossos arquivos aqui, vai direto para a indústria farmacêutica, o que não deixa de ser chocante. Completamente chocante. Eles pegavam indivíduos saudáveis e infectavam de propósito com malária, tifo, gás mostarda. E tem um detalhe nos textos sobre o teste das drogas sulfonamidas. Eles queriam simular os ferimentos de gangrena dos soldados no fronte, então faziam cortes profundos nas cobaias humanas e esfregavam vidro moído e terra dentro das feridas. Uma tortura sem limites. E aí temos a terceira categoria, que é talvez a mais famosa, aquela que grudou no imaginário popular. A ideologia racial. E aqui entra a figura do Eduard Wirtz, que era o médico-chefe de Auschwitz, o grande burocrata que garantiu o fluxo de vítimas. Mas foi o Joseph Mengele quem virou o rosto da crueldade. O anjo da morte. Sim. E o foco dele em gêmeos não era, sabe, uma curiosidade de pediatra. Era uma obsessão em decifrar a genética para induzir partos múltiplos em mulheres arianas. Ele queria multiplicar a população ideal rápido. E para isso ele submetia crianças a barbaridades. Injetar tintura no olho para tentar mudar a cor da íris para azul. Cirurgias bizarras sem anestesia para tentar criar gêmeos siameses. A biologia foi totalmente engolida pelo delírio racial. É pesado demais. Bom, a Alemanha nazista industrializou tudo isso de uma forma muito barulhenta, digamos assim. Eram trens enormes cruzando a Europa. Era uma logística impossível de esconder. Mas, e quando um regime quer fazer a mesma coisa, só que sem deixar rastro nenhum? Aí o método precisa mudar drasticamente. Exato, ele precisa ser invisível. E é isso que nos leva para a União Soviética. Encontramos nos arquivos de lá a mesma desumanização médica, mas num projeto super secreto chamado Laboratório 1 ou Câmara. Que operava bem nos fundos da prisão de Lubyanka, em Moscou. Isso. Liderado pelo coronel Grigory Myronovsky e uma assistente médica conhecida como Vera ou Nina Petrova. E o contraste visual aqui é absurdo, porque o Myronovsky, lendo as descrições, ele não tem cara de vilão de filme. Longe disso. Ele parecia um professor universitário de província. Baixinho, um pouco calvo, usava aqueles óculos redondinhos. Aquele sujeito que você cruzaria na padaria e daria bom dia. Perfeito, uma figura pacata.
E, no entanto, ele usava prisioneiros do Gulag como manequins de teste para desenvolver os piores venenos imagináveis. Ricina, curare, derivados de gás mostarda. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, no pior sentido da palavra. Porque o veneno não era dado num porão de tortura com gritos. Era servido disfarçado de gentileza. Essa é a parte mais perversa. O prisioneiro, morrendo de fome, recebia um prato de comida quente ou um copo de leite das mãos da Vera. Não tinha aquele sadismo passional. Eram monstros de jaleco branco preenchendo planilhas e relatórios detalhados na máquina de escrever e depois iam tomar um café na sala ao lado. Será que eles não sentiam nenhum pingo de remorso? O que é fascinante aqui sobre o ponto de vista psicológico é a total dissociação. Mairanovsky de jeito nenhum achava que era um serial killer. Nos diários dele, ele se descreve como um patriota supremo. Como se estivesse fazendo um favor para o país. Na cabeça dele, sim. Durante os expurgos do Stalin, fuzilar tanta gente deixava valas comuns, marcas de bala, barulho. Mairanovsky achava que estava economizando as balas do Estado, eliminando inimigos políticos sem causar nenhum embaraço diplomático. É a banalidade do mal na sua forma mais pura. A empatia anestesiada pela obediência técnica. E essa equipe criou o veneno que eles mesmos chamavam de o veneno perfeito, o C2 ou o K2. Mas, falando fisiologicamente, como um veneno consegue matar alguém em 15 minutos e ainda passar batido por um médico legista depois? É assustadoramente simples e complexo ao mesmo tempo. Para ser indetectável, o veneno não pode causar hemorragia interna, não pode destruir o fígado ou o estômago. Isso aparece na autópsia na hora. E o C2 fazia o quê, então? Ele atacava apenas o sistema nervoso e muscular. O relato clínico descreve uma paralisia silenciosa. Começava nas extremidades, mãos e pernas dormentes, e a vítima ia perdendo a capacidade de se mover e falar. Mas e a consciência da pessoa? Intacta. Esse é o terror da coisa. O cérebro ficava totalmente lúcido. A pessoa sabia que estava morrendo e não conseguia mover um músculo. Em 15 minutos, o diafragma paralisava. Morte por asfixia consciente. Nossa, e quando o corpo ia para a mesa de autópsia? Os órgãos estavam perfeitos. A causa oficial sempre acabava sendo falência cardíaca ou morte natural. Um assassinato invisível. Um crime político perfeito criado num tubo de ensaio. E não parava no corpo, né? O Laboratório 1 também tentava destruir a mente dos prisioneiros. Eles buscavam desesperadamente um soro da verdade para interrogatórios. E o caso do Dr. Rapoport, que está nas fontes, mostra bem isso. Sim, e o detalhe trágico é que o Rapoport não era um inimigo estrangeiro. Ele era um patologista brilhante do próprio sistema soviético. Eles queriam forçar uma confissão de traição que não existia. E a doutora Vera foi quem comandou isso. Ela deixou ele sem dormir por dias, forçado a ficar em pé, e quando a exaustão já estava fraturando a mente dele, ela dava coquetéis de drogas estimulantes e depressoras misturadas. E o pior é que ela usava jargões médicos enquanto interrogava ele. Usava a linguagem que ele conhecia para confundir ainda mais a cabeça dele, até o ponto em que ele colapsou e confessou conspirações que nunca aconteceram. 3. Exato. Uma conexão direta. O Stalin, que já estava no fim da vida e super paranoico, inventou do nada uma teoria de que médicos famosos de Moscou, a maioria judeus, estavam conspirando para matar os líderes soviéticos e envenenando os remédios. Uma mentira absurda só para justificar expurgos. É o Estado projetando a própria culpa. Eles secretamente usavam médicos para envenenar pessoas no Laboratório 1. Então projetaram esse mesmo método nas costas de profissionais inocentes. E o que eu acho louco é como o segredo de Estado cria esses buracos negros na história. E as pessoas hoje na internet tentam preencher esses buracos com invenções. É só a gente olhar para aquele mito do experimento russo do sono. Ah, a famosa lenda urbana. Sim. Muita gente que está ouvindo já deve ter esbarrado nisso. É um conto fictício que diz que pesquisadores soviéticos trancaram prisioneiros numa câmara de gás estimulante por 30 dias. E eles não podiam dormir. Aí, no final, eles viram canibais, arrancam a própria pele e falam frases macabras. Totalmente inventado. Totalmente, 100% ficção.
Mas por que a gente prefere acreditar nesse roteiro de filme de zumbi soviético do que estudar o Laboratório 1 de verdade ou o complô dos médicos? Eu acho que tem a ver com os mecanismos de defesa da nossa cabeça, sabe? O ser humano lida muito melhor com o arquétipo do monstro. Um cara cheio de sangue comendo os próprios dedos é horrível, claro, mas obedece às regras do terror que a gente entende. Vilões violentos e feios. Fáceis de identificar. Isso. A realidade documentada que nós estamos analisando exige que a gente olhe para algo muito mais perturbador. Os monstros reais do Laboratório 1 não rugiam, não pareciam zumbis. Eles pagavam impostos, falavam baixo e mediam ricina numa balança de precisão. Aterroriza muito mais admitir que a maldade absoluta pode estar vestindo um cardigan cinza, né? Sem dúvida. Bater ponto de segunda a sexta num escritório e cometer atrocidades. Bom, depois da queda do Terceiro Reich, da morte do Stalin, chegou o momento de cobrar a conta. O julgamento dos médicos em Nuremberg, do lado nazista, botou 23 profissionais de saúde no banco dos réus. O Carlo Brandt, que a gente falou lá do Action T4, foi condenado à morte e enforcado. E os reflexos desse julgamento de Nuremberg moldaram a medicina que a gente tem hoje. Foi ali que nasceu o Código de Nuremberg, a fundação do consentimento informado na ciência. Que é a regra de que ninguém pode ser cobaia sem permissão clara e lúcida. Exatamente, o paciente tem o direito de dizer não a qualquer segundo da pesquisa. Gente, dá um arrepio pensar nisso. Toda vez que a gente vai no hospital hoje e tem que assinar aquele calhamaço de papéis antes de uma cirurgia ou um termo para testar uma vacina nova, aquilo não é só burocracia para evitar processo. Aquelas letrinhas foram escritas metaforicamente com o sangue das vítimas de Dachau, Auschwitz e de Lubyanka. É a nossa primeira linha de defesa contra o retorno dessa barbárie. Mas isso levanta uma questão importante que está nas nossas fontes também, a enorme hipocrisia dessa justiça pós-guerra. A assimetria da coisa toda. Exato. Enquanto alguns nazistas eram enforcados em Nuremberg, os Estados Unidos executavam a Operação Paperclip. Eles literalmente deram asilo, novas identidades e muito dinheiro para vários cientistas e médicos nazistas de alto escalão. Tudo porque eles queriam a tecnologia de foguetes e medicina espacial antes dos soviéticos. Sim, a moralidade foi ignorada pela vantagem geopolítica. E do lado soviético, a impunidade foi ainda mais flagrante. O Mairanovsky nunca sentou num tribunal internacional por crimes contra a humanidade, né? Nunca. Depois que o Stalin morreu, o Mairanovsky sabia demais, virou um arquivo inconveniente. Ele até foi preso, tomou 10 anos de prisão. Mas sabe pelo quê? Abuso de poder e posse ilegal de veneno. Uma piada cínica, já que foi o próprio governo que encomendou os venenos. E ele não se arrependeu. Nas cartas que mandava da cadeia, ele reclamava de ingratidão. Dizia que tinha servido heroicamente à pátria. E a doutora Vera? A Nina Petrova. A Vera é o fantasma perfeito da burocracia. Os registros sugerem que um protocolo interno foi ativado para apagar o nome dela do sistema. Ela provavelmente ganhou uma identidade nova e viveu a aposentadoria inteira na mais absoluta paz. Enquanto as vítimas dela apodreceram em vala sem nome em Moscou. E a justiça evapora no ar. Mas olha, toda essa falta de resolução moral que a gente viu aqui empurra a gente para um beco sem saída que até hoje assombra hospitais e centros de pesquisa. Isso não ficou preso no passado. Definitivamente não. E o maior exemplo disso, que ainda gera debate na bioética, são os dados sobre hipotermia que vieram de Dachau. Aqueles dos tanques de gelo que mencionamos no começo. Isso. Os médicos nazistas mediram milimetricamente a falência dos órgãos no congelamento humano e as taxas de reaquecimento. Hoje, obviamente, nenhum comitê ético vai autorizar que se abaixe a temperatura de um voluntário a 25 graus só para ver se ele sobrevive. Seria um absurdo total. O que significa que, para a hipotermia extrema, o único banco de dados fisiológico robusto e completo que a humanidade tem foi criado através de assassinatos brutais nazistas. E aqui a realidade prática esmaga, gente. Se um médico hoje usar as tabelas de reaquecimento nazistas de Dachau para salvar a vida de um pescador que caiu num oceano congelante, isso é uma forma de honrar as cobaias do passado? Usar a dor deles para salvar uma vida hoje traz alguma dignidade para aquilo tudo? Ou será que ao usar esses dados, estendendo a vida de alguém hoje com a ciência nazista, a gente não está validando a ideia de que os fins justificam os meios?
nos tornando cúmplices, póstumos, silenciosos dessa crueldade. É um dilema ético gigantesco. E a gente deixa essa provocação ecoando por aqui, porque, sinceramente, a resposta para isso não vem escrita numa simples receita médica.